Fala galera, beleza? Eu sou o Murilo do canal Teoria em 5 e na aula de hoje a gente vai dar continuidade aos nossos estudos em matemática. Na última aula, o Renan falou um pouco sobre exponenciação. Ele falou sobre as definições e as propriedades dessa operação matemática. E na aula de hoje a gente vai falar sobre função exponencial. Para dar a introdução nesse assunto, eu queria apresentar dois exemplos para vocês. Um que já foi inclusive questão de Olimpíada de Matemática, que tem a ver com o crescimento de uma planta no interior de um lago, e o segundo que tem a ver com a meia-vida de elementos radioativos da química. Dados esses dois exemplos, a gente vai conseguir contextualizar o que é a função exponencial e poder apresentar as definições e as propriedades, beleza? Então bora lá pro vídeo. Vamos aqui para o nosso primeiro exemplo. Uma planta aquática tem a propriedade de dobrar sua superfície a cada dia que passa. Colocando-se uma muda dessa planta num certo lago, em 5 dias ela cobrirá o lago todo. Em quantos dias ela cobrirá metade do lago? Bom, vamos pensar o seguinte, a gente pode supor que a área da planta, ocupada pela planta no dia de número 0, dia inicial, vai ser igual a 1 metro quadrado. 1 metro quadrado, vocês concordam que é igual a 2 elevado a 0? Vocês vão entender o porquê que eu estou falando disso. Vamos continuar. No dia de número 1, a área da planta vai ter dobrado em relação ao dia anterior. Então agora a planta vai ter área igual a 2 metros quadrados, que é igual a 2 elevado a 1. No dia de número 2, a área da planta ocupada pela planta vai ser de 4 metros quadrados, que é 2 elevado a 2. No dia 3, a área é 8 metros quadrados, que é 2 elevado a 3. No dia 4, a área é 16 metros quadrados, que é 2 elevado a 4. E no último dia, que é o quinto dia, a área ocupada é de 32 metros quadrados, ou 2 elevado a 5. Ora, se o lago fica completamente ocupado pela planta no quinto dia, então o lago tem área total de 32 metros quadrados, seguindo esse nosso raciocínio. Então metade de 32 metros quadrados é 16 metros quadrados, e isso acontece no quarto dia. Dessa forma, a gente conclui que no quarto dia, a planta vai ter ocupado metade da área total do lago. E notem um padrão aqui. No dia 0, a área ocupada é 2 elevado a 0. No dia 1, a área é 2 elevado a 1. No dia 2, a área é 2 elevado a 2. E assim por diante. Então, em geral, se a gente estivesse num dia aleatório qualquer x, a área ocupada seria 2 elevado a x. Beleza? Essa característica é interessante da função exponencial, porque nesse caso ela é uma função crescente e que tem essa característica de dobrar a cada certo intervalo de tempo. Vamos para o nosso segundo exemplo falando sobre radioatividade. Se vocês viram o vídeo do Lincoln falando sobre química nuclear, vocês perceberam que existem diversas formas através das quais um átomo pode emitir radiação. Por exemplo, um átomo pode emitir radiação alfa, beta ou gama. E dependendo do tipo de radiação, um elemento químico inicial pode se transformar em outro elemento químico. E dessa forma, a quantidade de elemento químico inicial radioativo que eu tinha vai se reduzindo ao longo do tempo. Para modelar esse tipo de comportamento, a gente utiliza a meia-vida. É o tempo necessário para que a massa do elemento químico inicial radioativo se reduza pela metade. Então vamos pegar o exemplo do Césio 137, em que a gente vai monitorar a quantidade de Césio 137 em alguns instantes de tempo. No instante de tempo 0, no instante de tempo 1, que corresponde a 30 anos daqui para frente, no instante de tempo 2, que corresponde a 60 anos daqui para frente, no instante de tempo 3, 90 anos daqui para frente, e assim por diante. Hoje a gente vai considerar o que tem uma amostra de 1 kg desse Césio. Daqui 30 anos, metade desse Césio vai ter se convertido em subprodutos. Então agora a gente vai ter meio quilo de Césio, que é igual a meio elevado a 1, porque a gente está agora no primeiro período. No segundo período, 60 anos depois que a gente começar o experimento, a gente vai ter metade da metade do Césio, que é meio elevado a 2. Se a gente pegar agora, daqui 90 anos, a gente vai ter metade da metade da metade do Césio original. Então a gente vai ter meio elevado a 3. Percebam a característica exponencial
da meia-vida. A cada certo instante de tempo, a gente reduz a massa pela metade. De uma forma genérica, após x meias-vidas, a gente vai ter uma quantidade de meio elevado a x quilogramas de césio, porque o césio vai reduzindo-se ao longo do tempo, a quantidade de césio vai se reduzindo ao longo do tempo. Então, em um caso onde a gente dobrou a área superficial da planta, a gente percebe, lógico, que a área vai aumentando ao longo do tempo. E nesse outro caso, onde a gente reduz a massa do césio pela metade a cada meia-vida, a gente está reduzindo a quantidade de césio ao longo do tempo. E essas vão ser as principais características aí de uma função exponencial. A gente vai ter dois casos. Um caso onde a função exponencial ela vai aumentando indefinidamente e um outro caso onde a função exponencial ela vai tendendo para zero ao longo do tempo. Ela vai se reduzindo ao longo do tempo. Vamos estudar cada um desses casos agora. Então a gente pode agora definir matematicamente quais são as características de uma função exponencial. A gente precisa ter uma constante a que seja positiva e também seja diferente de 1. E aí a gente define a função exponencial como sendo a elevado a x, onde x pode ser um número real qualquer, positivo, negativo, inteiro, não inteiro, inclusive o número pode não ser racional. A gente pode ter algo como 2 elevado a π. As características dessa função são, ela é injetora, ou seja, se eu tiver dois pontos diferentes do domínio, os valores da função vão ser diferentes também. A função vai ser sobrejetora. Por quê? O meu contradomínio vai ser os números reais positivos diferentes de zero. E todos os valores que a minha função assume também vão ser os números reais positivos diferentes de zero. Logo, o contradomínio é igual à imagem dessa função. E sendo injetora e sobrejetora, ela vai ser bijetora e, portanto, invertível. Inclusive, tem uma característica importante que virá mais para frente nas aulas seguintes, que é a função inversa da função exponencial, que é a função logarítmica e que o Renan vai falar um pouco para vocês mais à frente. Beleza? E agora vamos tratar exatamente os dois exemplos que a gente falou anteriormente. O primeiro caso é o caso onde a constante a é maior do que 1. Quando a constante a for maior do que 1, a função vai ser crescente, e um exemplo é a função 2 elevado a x, como o exemplo lá das plantas, onde o crescimento das plantas era 2 elevado a x também. Nesse caso, a gente pode perceber graficamente que a função é crescente e ela vai tendendo sempre a crescer cada vez mais. Agora, um outro caso é quando a constante a, que define a minha função exponencial, ela está entre 0 e 1. E aí, nesse caso, a gente poderia ter o exemplo de a ser igual a meio, como é o caso da meia-vida, em que a gente vai ter meio elevado a x. E nesse caso a gente percebe que a função ela vai decrescendo e tendendo para zero. E existe uma forma da gente generalizar ainda a função exponencial, que é introduzindo também as constantes k e p, onde a constante k vai multiplicar o expoente x e a constante p vai ser adicionada a esse produto. Então a gente teria uma função exponencial mais genérica, sendo a elevado a k vezes x mais p, onde o k ele precisa obrigatoriamente ser diferente de zero. E essa é a única restrição que a gente precisa. O p pode assumir qualquer valor. E aqui a gente vai pegar um exemplo onde a gente vai ter a igual a 2, k vai ser igual a 3 e p vai ser igual a menos 1. Dá para perceber que como a constante a ela vai ser maior do que 1, então a função vai ser crescente também. Só que agora, como a gente tem um valor k, que ele é maior do que 1 também, o crescimento da função ela vai ser maior do que o crescimento da função com o k igual a 1. Toda função exponencial com p igual a 0 vai cruzar o eixo vertical em y igual a 1. Só que nesse caso, com o p diferente de 0, o ponto onde ela vai cruzar o eixo vertical não vai ser mais 1. Vai ser agora, nesse caso, meio. E a gente poderia ter uma função decrescente também. Eu vou manter os parâmetros k e p e variar agora a para meio, onde a gente vai ter uma função decrescente, que vai ter um decrescimento mais intenso do que uma função com k igual a 1,
e ela também vai cruzar o eixo vertical em um ponto diferente de uma função com p igual a 0. E nesse caso, ela vai estar cruzando o eixo vertical em y igual a 2. Bom, galera, então esse daqui foi o nosso vídeo sobre função exponencial. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, algum comentário, coloquem aqui embaixo pra gente. Não deixem de conferir o vídeo do Lincoln sobre química nuclear e radioatividade e também o vídeo do Renan sobre exponenciação, as propriedades e as definições, beleza? Galera, bons estudos e até mais!